Atlas Geopolítico, o mundo em um podcast. Estamos aqui novamente para gravar mais um episódio do Atlas Geopolítico, dessa vez o episódio número 13, em que falaremos de novo de um tema transversal, ou seja, não é um país, não é um conflito, não é uma região, falaremos do petróleo e da importância geopolítica que o petróleo tem. O petróleo não é somente uma fonte de energia, mas o petróleo gerou conflitos, o petróleo gera cobiças, o petróleo gera disputas comerciais, e é sobre isso que a gente quer conversar um pouco aqui no Atlas Geopolítico. Então, bem-vindos, Borção. Muito obrigado, professor. A gente já começa, então, falando da principal organização de estados, a principal organização internacional que lida com a produção de petróleo no mundo, que é a OPEP, Organização dos Países Produtores Exportadores de Petróleo. Essa é uma organização que surge, então, na década de 60, fundada por Irã, Iraque, Kuwait, Venezuela e Arábia Saudita. Importantíssimas reservas, até hoje são países que são expoentes da produção e das reservas de petróleo no mundo, e que terão a função de se organizar enquanto fornecedores desse combustível fóssil internacionalmente. É verdade dizer que alguns países, alguns líderes vão acusar a OPEP de funcionar como um cartel, porque afinal, se são as maiores reservas, eles conseguem controlar a produção e assim o preço. Dominar o preço, dominar a oferta, demanda, e porque nós não estamos falando de amendoim, né? Nós estamos falando de um ativo extremamente importante, que é o petróleo. A OPEP, professor, ela é a organização desses países, hoje são 13 membros, mas ela também se alongou para a OPEP+, né? A qual o Brasil também faz parte. O Brasil que se tornou um grande produtor de petróleo, autossuficiente, ou seja, ele produz o que ele consome, e o Brasil se torna um importante país nesse sentido. A OPEP+, os membros da OPEP+, como o Brasil, eles não têm direito de voto, mas eles têm direito de consulta, eles têm direito de opiniões, mas são os 13 membros coordenados por esses 5, que são os principais, né? Aí temos a Nigéria, os Emirados Árabes, que são os países que vão determinar muitas coisas sobre oferta, sobre preço do petróleo. De novo, talvez não, né? Mas é a mais importante fonte de energia do mundo, e, portanto, ela desempenha um papel fundamental no mundo. Exato. E como é que o Brasil passou a fazer parte dessa OPEP+, OPEP+, desde a sua descoberta de reservas imensas no solo oceânico, especialmente o pré-sal, que é uma reserva de petróleo que está abaixo da camada de sal, ou seja, para chegar até essa camada de petróleo, até essa reserva de petróleo, você precisa perfurar imensas quantidades de solo, rocha e ultrapassar a camada de sal, que é extremamente dura, e o Brasil foi um pioneiro no desenvolvimento dessa tecnologia. Conseguiu acesso, portanto, a uma reserva de riqueza, de capital, que está ali em potencial para exportar esse petróleo, que é transformadora para a economia brasileira e que fez o Brasil, então, chegar a esse nível de ser considerado internacionalmente como um dos países que podem dar palpite, né, como você disse, na produção, no controle de preço, na oferta, na demanda, enfim, tudo isso. Exatamente. E eu acho que, para que nós entendamos um pouco melhor, né, a OPEP, deixa eu só tirar isso aqui, para que nós entendamos um pouco melhor a OPEP, é perceber como ela tem um papel muito importante. Vai, toca. Um papel muito importante no quê? Na determinação do preço. Muita gente já ouviu falar dessa crise de 1973, que foi uma crise que ocorreu por conta da famosa guerra do Yom Kippur. A guerra do Yom Kippur é uma guerra que ocorre entre Israel e os países árabes, e que vai ter uma participação, no caso, um apoio dos Estados Unidos a Israel, o que faz os países árabes, dentre eles vários membros da OPEP, a fazerem uma atitude inédita à época de 1973, que é usar o petróleo como uma arma de guerra. O que acontece? Nós temos um aumento do preço do petróleo, do barril do petróleo, em 400%. Ou seja, você passa um preço agora muito mais elevado, num produto que é determinante em toda a cadeia produtiva, e isso vai gerar no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, inclusive no Brasil,
ao aumentar o preço do petróleo, você tem um processo inflacionário de todos os outros produtos, de alimentos, inclusive, que dependem do petróleo para o transporte. Você tem de transporte de passageiros, é um aumento significativo que foi causado pela OPEP. Ao reduzir a oferta, mantida a demanda, aumenta-se o preço. Ao aumentar o preço, você gera uma inflação em cadeia. E isso foi muito importante porque a partir de então a OPEP percebeu a força que ela tinha. Né? E países que não são países centrais, mas se a gente voltar aos países da OPEP originais, e estão aqui, esses 5, nenhum está na Europa. Não são os Estados Unidos, não são as maiores economias do mundo. Todos são sul econômico. Todos são o que a gente chama de sul global, mas eles têm algo na mão, eles têm uma carta na manga que é exatamente manipular ou gerenciar o petróleo. Um segundo choque do petróleo ocorreu em 1979, quando exatamente na Revolução Iraniana, início logo depois da guerra Irã-Iraque, também manipularam a oferta, também manipularam o preço do petróleo e novamente exerceram uma influência geopolítica muito grande no começo da década de 80. Isso levou os países, inclusive, a buscarem soluções caseiras. Né? O Brasil, que vivia nesse momento o governo militar, que, falando da primeira, né, do primeiro choque do petróleo. De 73, isso. Vivia o seu governo militar, que aplicava muito capital, que aplicava muitos esforços na transformação da economia brasileira numa economia de complexos agroindustriais. E esses complexos agroindustriais incluíam o complexo agroindustrial da cana-de-açúcar. Então, para potencializar esse próprio mercado brasileiro da produção e da venda do refino de cana-de-açúcar, o governo criou um projeto, na época, um programa chamado Proálcool, em que havia uma série de benefícios fiscais para motores feitos para funcionar com biocombustível, especialmente o álcool, claro, né, o etanol. Da cana brasileira. Então, o que se viu foi uma transformação imensa do mercado de automóveis, do mercado automobilístico no Brasil, porque esse motor se tornou muito mais barato. E o automóvel movido a álcool, portanto, também muito mais barato, tentando fugir dessa alta do petróleo, dos preços estratosféricos da gasolina. Eu lembro que, no começo, eu não lembro porque eu não estava... eu ia falar, eu lembro, eu acho que eu li. Eu assisti, eu ouvi, meus tios e pais me contaram que as montadoras, com a pressa, né, de se adequar para conseguir tirar algum benefício desses incentivos fiscais, inclusive construíram motores que não eram tão bons assim e que não eram tão eficientes. Então, o cara ia sair para trabalhar com motor a álcool, ele tinha que ligar o carro, voltar para tomar café enquanto o carro esquentava. Porque se ele ligasse o carro e fosse andar, não dava. Esquece, o carro ia morrer, ia engasopar, enfim. Então, foi a pressa de adequação de todo um setor automobilístico por conta do choque do petróleo. Então você vê como os países, mesmo nos seus mercados internos, foram profundamente influenciados mesmo por essa situação. E o Brasil na vanguarda do mundo. O Brasil ali pioneiro numa energia alternativa. Pode parecer irônico, mas é verdade. O Brasil, ele seja no pró-álcool, ou até mesmo hoje, em 2026, o Brasil é um dos líderes na busca de energia verde, energias alternativas a combustíveis fósseis, dos quais o petróleo, né, faz parte, é o maior deles. Então, essas alternativas, a gente vai falar um pouquinho depois de outras alternativas, mas o pró-álcool na década de 70 foi super importante. E eu sei que a gente já apareceu no podcast aqui, que tem muita gente que nos acompanha lá desde os primórdios, que você mencionou um carro de Fórmula 1 brasileiro movido a álcool. Copersucar. Foi uma inovação absurda, né? Foi uma equipe que não teve um grande sucesso, porque tinha outras dificuldades tecnológicas, aerodinâmicas, enfim, mas foi uma inserção do motor movido a álcool brasileiro no mundo mais competitivo do automobilístico, que é o mundo da Fórmula 1. Exato. Do qual eu não curto muito, mas você é grande fã. Grande fã. E aí chegamos no hoje. No hoje e na discussão um pouco mais de números, um pouco mais técnica sobre produção e consumo do petróleo, né? Então, fala um pouquinho para nós como é que é essa produção de petróleo no mundo. Então a gente tem aqui um gráfico, né, para quem estiver assistindo, que mostra os maiores produtores de petróleo em 2024. O país que lidera, não desde hoje ou desde ontem, já há algum tempo, mas que pode soar como uma novidade para muita gente, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo, certo? Exato. Isso. Há
ainda uma percepção de que seria a Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita não é nem a segunda colocada. Ela está atrás da Rússia, em segundo lugar. Esses grandes produtores, em geral, são também grandes consumidores, mas não é uma regra. Por exemplo, a Arábia Saudita é um país que não se destaca como um grande consumidor de petróleo, mas tem uma reserva imensa e praticamente sua economia se baseia toda na exploração e venda de petróleo. É interessante pensar na Arábia Saudita, que é um país territorialmente muito menor do que a Rússia e os Estados Unidos, mas tem uma produção menor, mas extremamente relevante. A gente pode ver 11% da produção é da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, por ser um país que consome pouco, ela pode exportar muito. Né? E a gente sabe, todo mundo sabe, a Arábia Saudita é um país super rico graças ao petróleo. Antes de você continuar, eu sei que você vai falar coisas muito interessantes que a gente estava discutindo antes, é olhar, por exemplo, o nono e o 10º, Emirados Árabes e Kuwait. Emirados Árabes e Kuwait tem uma, se a gente fosse falar, menos de 5% da produção mundial. Só que são países muito, muito pequenos. Não consomem nada. Não consomem quase nada do que eles produzem. Então, a gente vai falar depois, os Estados Unidos precisam de tudo que eles produzem mais um pouco. O Kuwait precisa de uma porcentagem muito pequena do que ele produz, e ele pode exportar e se tornar um país extremamente rico e bem desenvolvido. É excedente. A produção deles quase toda é excedente. E o que eu queria te perguntar é sobre como os Estados Unidos viraram o principal produtor de petróleo, que é algo novo, recente. Eles têm uma técnica para tirar petróleo de rochas sedimentares pouco permeáveis. O petróleo não tem fluidez nesse subsolo, ele está preso na porosidade dessa rocha, que é pequena. E é uma técnica que chama técnica de extração por fraturamento. Os caras fazem uma rachadura mesmo na rocha, até chegar nas reservas longe, é caríssimo, precisa de uma energia absurda nesse processo, causa impactos ambientais imensos, porque você está destruindo a base rochosa da superfície, então isso gera sismicidade artificial. Sismicidade, acho que é bom esclarecer. Né? Abalos sísmicos, terremotos, né? Isso gera escape de gases, que são extremamente poluentes, gases do efeito estufa, mas quando eles finalmente chegam nessas reservas, uma mistura de areia, alguns produtos químicos, ou seja, mais poluentes, né? E água é injetada em enorme pressão, porque, como se sabe, a água é mais densa do que o óleo. Isso faz com que a inserção de água nesse contexto vai fazendo com que o petróleo se eleve e possa ser capturado na superfície. Essa água ainda meio poluída com areia e outras coisas, mais densa ainda, faz com que o petróleo suba. Então, quer dizer, aquela imagem de do Pernalonga perfurando o chão e o petróleo saindo é antiga. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é uma ideia de outros tempos. Hoje a maior parte do petróleo dos Estados Unidos vem dessa técnica de fratura dessas rochas. Então, os Estados Unidos, como você falou, é um imenso consumidor de petróleo e encontrou como solução para essa demanda de uma energia que a gente sabe, o petróleo é uma energia extremamente poluente, é um combustível fóssil, a sua queima libera CO2 na atmosfera, etc, etc. Isso eu acho que já é um ponto que a gente pode passar. A maneira como eles adquirem petróleo do seu terreno, do seu território, é extremamente prejudicial ao equilíbrio ambiental. Então, antes a gente falava do petróleo como um vilão do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da sustentabilidade, quando ele era consumido, quando havia a queima desse petróleo. Hoje a gente fala também, portanto, no seu processo de extração. Interessante, né? Interessante também dizer que ele é uma fonte de energia não renovável. Então, se não se descobrir mais reservas, ou se não tiver uma tecnologia mais avançada para retirar petróleo de lugares mais complicados, como é o caso dos Estados Unidos, o petróleo acaba. Né? Acaba. E também é importante dizer, ele acaba em algum momento, mas ele vai ter uma oferta decrescendo. E à medida que a oferta foi decrescendo, necessariamente o preço vai subindo. Então, a energia, se ela não for diversificada, ela vai se tornar artigo de luxo. Sim. Poucos vão poder pagar por ela. E complementar a isso, a gente já falou do Brasil. O Brasil está aí em 8º lugar, então não é uma posição insignificante. Né? A gente compara e coloca frente a frente os produtores e agora, né, os consumidores de petróleo. E se a gente olhar essa tabela de novo, a China não aparece entre os 10 maiores produtores. Não. Mas a China aparece como um enorme consumidor de petróleo, o segundo. Ou seja, a China compra de alguém. Alguém tem que vender à China. A China
é extremamente dependente do petróleo. A gente vai falar da China depois com energias alternativas, mas ela é extremamente dependente do petróleo. Se os Estados Unidos consomem perto de 20 milhões de barris por dia, a China consome perto de 13 milhões de barris por dia. Só para você ter uma ideia, o Brasil consome 3 milhões, por volta de 3 milhões de barris por dia. A maior economia da Europa, que é a Alemanha, 2 milhões de barris por dia. O Brasil consome mais que a Alemanha, até pela população ser bem maior. Imensa. Mas isso dá um panorama do quanto é imenso o consumo dos Estados Unidos e da China, que você está frisando, porque a Alemanha, que sustenta, como eu acabei de falar, a maior economia europeia, consome 2, né, frente a esses 12 ou 19. Exatamente. Eu queria citar também, Estados Unidos são primeiro, China, Índia e Japão, segundo, terceiro e quarto, respectivamente. A Índia, ela cresceu muito o seu consumo de petróleo. Sabemos que a Índia tem a maior população do mundo, mas era uma população que não consumia tanto petróleo e que agora, com o seu crescimento industrial, crescimento econômico, ela vai consumir petróleo. No entanto, como a China, ela não produz. E aí ela precisa comprar de alguém. Eu acho interessante a gente frisar, esse comprar de alguém vai aparecer na geopolítica daqui a pouco. E um terceiro ponto, falamos de consumo, falamos de produção, agora podemos falar de reservas. Né? O maior produtor são os Estados Unidos, mas a maior reserva de petróleo está na... puxa vida, já falamos, né? Já. Na Venezuela. Quem acompanha sabe, na Venezuela. Isso ajuda a entender muitas coisas que acontecem no mundo, inclusive porque, por exemplo, há tantos ditadores no mundo, mas o ditador que os Estados Unidos mais se mexeram para remover do poder foi o da Venezuela, né? Ou pelo menos nos anos recentes. A gente tem a Arábia Saudita como uma outra reserva monumental, onde também há um ditador, mas diferente do ditador da Venezuela, o ditador da Arábia Saudita é aliado aos Estados Unidos. Ditador. É um bom ditador, exatamente. Ainda pensando em reserva, a gente amplia um pouquinho essa fala sobre a Arábia Saudita e olha para o Oriente Médio como um todo. Ali há muito petróleo e há muita interferência externa. Então a gente começa a caminhar, talvez, para o momento mais importante dessa discussão, que é entender como a geopolítica também se organiza a partir do conhecimento da distribuição, da produção, do consumo e das reservas de petróleo. É interessante perceber o investimento da China na África, muito ligado a reservas de petróleo, a participação norte-americana na região do Oriente Médio, o alinhamento com governos, seja do Irã, seja do Iraque, né? O Irã antes da Revolução Iraniana, do Kuwait relacionado até a Guerra do Golfo, que tem uma interferência do petróleo. Obviamente tem uma interferência desse ativo que é tão interessante para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, né? E a Venezuela é a maior reserva, então ela desperta um grande interesse. Uma reserva, como a gente já viu, ela não está entre os maiores produtores, ou seja, é uma reserva ainda ali, né? Uma reserva que está para ser explorada. E aí, né, nós chegamos em tudo isso olhando consumo, olhando reserva, olhando produção, e chegamos na geopolítica. Né? São muitos conflitos que têm a ver com o petróleo. Segundo a Uppsala Conflict Data Program, que é uma universidade de Uppsala, na Suécia, 1 a cada 3... fala aí. Foi bem. Eu ia falar em sueco, mas eu preferi o inglês. Tá. 1 a cada 3 conflitos tem relação com o petróleo. Desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, de 45 para cá, 1/3 dos conflitos tem a ver com o petróleo. A gente colocou aqui alguns. Guerra Irã-Iraque. Guerra Irã-Iraque de novo. Guerra do Golfo. Essa aqui seria qual? Seria a invasão ao Iraque. A invasão ao Iraque, isso. Perfeito. A invasão ao Iraque. E aí nós podemos entender que o petróleo, ele desperta esses interesses. Só para trazer, antes de você poder falar sobre isso, a Índia depende muito do petróleo. E a Índia está buscando pessoas, né, países que vendam petróleo barato. Quem está vendendo petróleo barato? Quem tem embargos financeiros? A Rússia. Então a Índia se aproxima da Rússia para poder comprar o petróleo, que a Rússia a gente sabe que produz muito, e a Rússia estava vendendo. Porque aí ela encontra uma possibilidade de comprar o petróleo mais barato, já que a Rússia não conseguia vender, pois estava embargada. Isso. A Venezuela sofre embargo? Sofre. Então, de repente, você vê ataques a barcos venezuelanos
deixando a costa venezuelana, com a informação de que seriam barcos relacionados ao narcotráfico. Pode ser? Claro que pode ser. Mas também podem ser barcos de petróleo saindo de um país que sofre embargo, que não deveria poder vender esse petróleo, levando esse petróleo justamente para os rivais de quem criou esse embargo. Porque quem criou o embargo é a Venezuela? Estados Unidos. Para quem vai o petróleo da Venezuela? Então não vão para os Estados Unidos esses barris, mas vão para a Rússia, vão para a China, vão para a Índia, justamente para onde os Estados Unidos não querem que esse petróleo vá. Então a gente começa a ver movimentações nesse tabuleiro global, porque o petróleo é mercado, é mercadoria e tem grande demanda por ele. Se os Estados Unidos, se a Rússia, se quem quer que seja, decide impedir alguém de vender, esse impedimento não vai ser real. Porque haverá um mercado negro para aquele petróleo. Sim. E muitas vezes o próprio país responsável pelo embargo compra no mercado negro. Compra no mercado paralelo com preço mais baixo. Exato. Por exemplo, durante a expansão das atividades do Estado Islâmico, o petróleo que passava pela Síria foi rejeitado porque, evidentemente, poderia ser que esse petróleo estivesse gerando riqueza para o Estado Islâmico. Incentivando um grupo terrorista. Isso. A Europa foi um dos grandes agentes no sentido de evitar que esse petróleo fosse comercializado. Mas sabe-se que no mercado negro, a Europa comprava desse petróleo. A Europa ali responsável pelo embargo. Então, o quanto é evitar que o petróleo saia dali ou o quanto é controlar o preço do petróleo? Sim. Né? E talvez seja um dos temas mais geopolíticos que a gente trouxe aqui no Atlas, porque é exatamente um tema que atravessa vários países e interesses e ninguém conseguiu ficar sem petróleo. Ninguém conseguiu criar uma energia alternativa que suprisse a demanda completa de petróleo. Nós temos tentativas de vários países, e é sobre isso que a gente também vai falar, né? Nós temos tentativas, energias chamadas energias limpas, energia hidrelétrica, eólica, solar. A China é um grande investidor em energias chamadas, né, verdes. Por quê? Exatamente porque ela não tem reserva de petróleo. É uma dependência, uma fragilidade, uma vulnerabilidade chinesa depender de algo que ela não produz. Exato. E, portanto, os investimentos, né, na BYD, né, em todos os chineses elétricos, tem a ver também com uma tentativa da China de dar um golpe na dependência do petróleo. É claro. Até porque, se ela depende de petróleo e não produz, é capital que sai da China e vai para quem produz. E a gente sabe que no jogo de poder internacional, receber esse petróleo em troca de dinheiro não faz a China crescer mais do que aquele país que está recebendo o dinheiro dela. E aí os dois crescendo juntos não é negócio para a China. A China quer se tornar mais poderosa. Sim. Então, para isso, ela precisa traçar e fazer funcionar algumas estratégias justamente para que o seu crescimento independa do produto do outro, que nesse momento tem sido o petróleo. Então a gente pode falar da China, por exemplo, construindo há alguns anos a maior hidrelétrica do mundo. A China sendo esse expoente no mercado de carros elétricos. Uhum. A China, por exemplo, hoje pode ser destacada como uma das grandes nações na utilização de biomassa. Então, sim, a China tem dado passos largos, mas a gente precisa ter cuidado para não querer taxar como então a China é o mocinho no cenário internacional energético. Não, a China não é o mocinho, nem tem vilão, é cada um olhando para os seus interesses. A China, na verdade, ela tem um grau de poluição atmosférica relacionada à indústria, a sua frota de automóveis, que é tão grande, você deve se lembrar que, talvez eu até já tenha dito isso aqui no Atlas, que durante as Olimpíadas eles precisavam instalar telões para que as pessoas pudessem ver o pôr do sol, porque a atmosfera era totalmente poluída. Eles desenvolveram uma bomba que baixava rapidamente, drasticamente a temperatura em altas camadas da atmosfera para condensar a água, fazer chover e as pessoas verem o céu azul, senão o céu ficava cinza e a chuva trazia a poluição para baixo. Então a gente não está aqui fazendo a defesa da política energética chinesa porque ela é melhor. A gente está tentando mostrar um interesse chinês. Os interesses chineses, assim como os interesses dos Estados Unidos e do Brasil, e é cada um defendendo o seu, né? E eu acho interessante a gente pensar que o próprio governo chinês, né, por ser um governo extremamente fechado, ele toma decisões muito mais rápidas que passam por cima de legislação ambiental, de acordos internacionais,
Então, o Brasil mesmo tem um grande debate da sociedade civil sobre explorar ou não, na foz do rio Amazonas, petróleo. Isso. E esse debate leva em conta meio ambiente, florestas, preservação de populações, não é, indígenas, ribeirinhas. A China precisa construir uma hidrelétrica. Ela constrói. Toca o pau, né? Legislação ambiental não é um empecilho para o progresso econômico chinês. Não. Então a China, ela busca novas alternativas e ela consegue, a gente não vai entrar aqui no mérito de se energia eólica, os problemas que ela traz, energia hidrelétrica, a gente sabe que traz muitos problemas ambientais, mas o que precisa a legislação ambiental mundial, acordos, não é um problema para a China. O que é para a Europa, por exemplo, o que é para o Brasil, Isso. que tem que enfrentar esse obstáculo para conseguir esse progresso econômico. Então, a busca de energias verdes, alternativas, por mais que elas ainda causem impactos, ela é uma busca real. 2025 foi um ano em que nós tivemos o recorde de investimento em energias limpas, comparado a energias combustíveis fósseis, e esse número, a tendência é, desde 2023, essa distância de investimento aumentar em prol de energias renováveis, em prol de energias mais limpas. Ótimo. E a gente já falou um pouquinho, né? Mas vale sempre a pena lembrar, o Brasil, ainda que seja um país que, diferente da China, precisa aprovar projetos, precisa lidar com o Ministério do Meio Ambiente, e eu não estou falando que nada disso é ruim, é uma constatação apenas, o Brasil é uma potência. Sim. Né, nessa linha de pesquisa, desenvolvimento e prática de energias limpas, especialmente falando de hidrelétricas. O Brasil tem um potencial imenso para os hidrelétricas e faz valer esse potencial. Então, o Brasil é um dos países com a matriz energética mais limpa do mundo, o que é um motivo de orgulho. Então, nós trouxemos aí um tema bastante longo, né? Não é fácil fazer isso aqui, então aqueles que estão nos assistindo, curtam, compartilhem, comentem, façam que o Atlas cresça e chegue a mais pessoas, para que a gente consiga fazer vídeos ainda melhores e a gente consiga, né, tratar de temas ainda mais interessantes. Mais interessantes, eu não sei, porque todos os nossos temas são muito interessantes. É verdade. Né? De maneira mais interessante. Isso. De qualquer forma, agradecemos então a todo mundo, pedimos essa cooperação nas redes sociais, manda esse vídeo para quem você acha que deve saber mais sobre o assunto. Queremos agradecer também a ajuda do Gustavo Brossi nesse episódio. Ele está ali assistindo a gente. Escondido ali, mas que ajudou muito a gente a repensar algumas coisas aqui para a gravação. A Contact Eventos, que é a nossa parceira de sempre, com equipamentos que funcionam às vezes até o final do vídeo, quase sempre até o final do vídeo. Nesse final não, por culpa nossa, pela energia. Nós que erramos. E é isso. E com essa buzina a gente termina. Atlas Geopolítico. O Mundo em um Podcast.